querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Você está preparado para mais uma aula de matemática? Já organizou o material? Sim? Pegou o caderno, o estojo? Que bom! Então a gente pode começar. O que será que nós temos na aula de hoje? Hoje, na aula de matemática do 8º ano, nós vamos dar continuidade. Você se lembra do assunto anterior? Você teve a oportunidade de assistir às aulas anteriores? Com certeza você terá facilidade para compreender o que estudaremos hoje. Vamos ver. Hoje nós trabalharemos operações com monômios. Você não se lembra o que é monômio? Aquele termo algébrico onde a gente tem coeficiente, parte literal, onde a gente trabalhou termos semelhantes que possuem a mesma parte literal, ou seja, a parte que contém letras. Nós trabalhamos o grau dos monômios, é a parte da álgebra, onde a gente até fez transposição de uma linguagem, em português, para a matemática, para os números e as letras. Relembrou? Retomou? Que bom! Então, podemos continuar agora com operações com monômios. Eu trouxe aqui para vocês a adição algébrica de monômios. A adição e a subtração algébrica de monômios, ela funciona para reduzir. Isso mesmo. Nós temos aqui alguns monômios e a gente pode escrever de forma reduzida. E quando a gente pode fazer? Nós vamos poder somar, subtrair um monômio quando ele for semelhante. O que significa isso? Quando ele tiver parte literal igual. Observem este primeiro monômio, por favor. 7x² mais 2x² menos 6x². Eles são semelhantes? Eles possuem parte literal igual? Observem. 7x² mais 2x² menos 6x². Ah, sim! Eles possuem todos elevado ao quadrado, x elevado ao quadrado. Eles possuem parte literal igual. Com quem que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com os coeficientes. Nós vamos trabalhar com o 7, o 2 e o menos 6. Vamos juntar estes coeficientes. Vejam, 7 mais 2 menos 6. E a parte literal, vou até anotá-la aqui separado, porque ela vai se manter. Depois ela vai ficar ali do lado do coeficiente. 7 mais 2, 9. 9 menos 6, 3. 3 o quê? A parte literal, x². Fizemos a soma de 3 termos, tornando-o apenas um termo algébrico. Simples, não é mesmo? Mas devemos nos lembrar, para fazer esta soma, esta subtração, os termos precisam ter parte literal igual, precisam ser semelhantes. Isso funciona quando o número é inteiro, quando o número é natural. E para os decimais? Da mesma forma. Observemos aqui o segundo exemplo e veja, eles têm parte literal igual? Sim, então vou trabalhar apenas com quem? Com os coeficientes. Quais são os coeficientes? Menos 3,1, mais 4,5 e menos 2,7. Trabalharemos com eles. Vamos fazer os cálculos com eles.
Vamos juntar aqui os negativos. Quanto nós temos de negativo? 3 inteiros e 1/10, 2 inteiros e 7/10. Nós temos o total de 5 inteiros e 8/10 negativo, não é mesmo? Olha, 5 inteiros e 8/10. E quanto temos de positivo? 4 inteiros e 5/10. Vamos juntar? Vamos imaginar que seja dívida e crédito? 5,8 eu devo e tenho 4,5 para pagar, o que significa que ainda fico devendo 1,3. Confere? E agora? Agora eu vou trazer a parte literal que nós não trabalhamos porque elas eram semelhantes nos termos, nos 3 termos apresentados. X ao quadrado, y. Reunimos e formamos o quê? Formamos apenas um monômio. Compreendido, pessoal? Funciona com números naturais inteiros, com números decimais e funciona também com os números fracionários. Eu trouxe aqui as frações também para trabalhar com vocês. Lembrem-se, observem primeiro se esses monômios têm parte literal igual. Eles possuem a mesma parte literal. Excelente! Vamos trabalhar com quem? Vamos trabalhar apenas com as frações, que nesse caso estão aqui no lugar dos coeficientes. Anotei as frações e vamos ter que recordar de um conteúdo. Vamos ter que recordar das operações com frações. Como a gente soma, subtrai operações com denominadores diferentes? Temos que calcular o quê? Muito bem, temos que calcular o MMC. Você se lembra? MMC, posso colocar aqui que o MMC de 3, 6 e 9, eu pego o 9, que é o maior, ele não divide por 6. Depois do 9, da sequência do 9 é o 18. E 18 divide tanto por 3, quanto por 6, quanto por 9. Achamos o MMC. Vou colocar o 18 aqui e vou fazer frações equivalentes. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 5, 15. 18 dividido por 9, 2. 2 vezes 4, 8. Vamos agora reunir tudo isso, ficando o 6 mais 8, 14. 14 menos 15, quanto nós temos? Menos 1 18avos. Trabalhamos com os coeficientes. Agora a gente vai trazer para cá o quê? A parte literal que a gente deixou ali sem mexer, ficando com menos x ao quadrado, y ao quadrado, sobre 18. Fabiana, você não colocou o 1 porque não tem necessidade. Se eu quiser colocar o 1 aqui, tudo bem. Eu coloquei o menos, que é fundamental. Entenderam como a gente faz essa soma e essa subtração aí de termos algébricos? Sim? Lembre-se, a parte literal precisa ser igual. Continuando, eu trouxe para vocês multiplicação de monômios. Super tranquila. Principalmente para você aí de casa que se lembra de multiplicação de bases iguais. Você se recorda quando você começou a trabalhar potenciação? Então, com certeza vai lembrar que nós temos aqui neste primeiro exemplo a quarta vezes a sexta. Como que funciona? Qual que é a regra? A regra diz, se as bases são iguais, o que eu devo fazer? Eu devo conservar a base e somar os expoentes. Isso mesmo, a regra manda eu fazer isso. As bases são iguais, vejam bem, a quarta vezes a sexta. Eu vou conservar a base e vou somar
os expoentes. Vamos ficar com A elevado à décima. E aqui, Fabiana, neste segundo exemplo, onde as bases não são iguais, eles até todos dois têm parte literal, alguma coisa de semelhante possui X e possui Y, mas eles não têm a mesma base no caso do primeiro exemplo. Faremos como? Vamos fazer coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, uma de cada vez. E levando aquela regrinha em consideração. Conserva aqui a base, que é o x, e soma os expoentes. Primeiro faremos 1 inteiro e 5 décimos, vezes 3 décimos. Você sabe quanto que dá esse resultado? Quanto que seria? Vou fazer aqui num cantinho, ó. 1 inteiro e 5 décimos vezes 3 décimos. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1 com mais 1, 4. Quantas casas decimais eu tenho que contar? 1, 2. Então, o resultado, 1, 2. Significa que 1 inteiro e 5 décimos vezes 3 décimos são 45 centésimos. Mais com menos na multiplicação, menos 45 centésimos, que nós já fizemos os cálculos. E agora vamos trabalhar só com a parte literal. X ao quadrado vezes x. O que manda fazer a regra? Conservar a base e somar os expoentes. 2 com o expoente 1 que não apareceu. Então, vamos ficar com x ao cubo. E a mesma coisa com o y. Conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 2 é igual a 3. Simples. Vamos aqui no próximo exemplo que eu trouxe. E eu fiz de propósito, você de casa deve ter percebido. Fiz com uma base igual, fiz com números decimais, agora trouxe um número inteiro e uma fração, justamente para a gente estar operando também dentro de todos os conjuntos, ok? Aqui eu tenho menos 12 MNP vezes menos 2 terços M ao quadrado P vezes 5NP. Complicado? Não, né? Vamos fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo dos coeficientes. Ok. Quanto seria menos 12 vezes 5? Quanto é? Muito bem, menos 60. Eu tenho aqui, vou anotar para ficar fácil de vocês compreenderem. Menos 60 vezes menos 2 terços. Você se lembra como é que faz multiplicação de frações? Você se lembra que aqui tem um fantasminha? E que eu posso fazer menos 60 vezes menos 2, vamos dar mais 120. Mais 120 dividido por 3, vamos ter qual resultado? O resultado de 40. Confere? Agora vamos só com a parte literal. M, eu tenho um M aqui, 2M. Conserva a base e soma os expoentes. Vamos ao N. Um N e um N. Conserva a base e soma os expoentes. E o P? Um P, outro P. Opa! Peraí, desculpa. Foi para frente que eu peguei na setinha ali de ir para o slide próximo. Quantos P's apareceram nessa expressão? 3. Então, conserva a base e vamos somar os expoentes. Esse é o resultado. Entenderam? Sim? Não? A gente ainda vai ter mais exemplos. Vamos agora para a divisão de monômios. Bem tranquila. Como que eu vou fazer divisão de monômios? Eu vou dividir os coeficientes e quando chegar na parte literal, eu vou conservar a parte literal e fazer o quê?
subtrair os expoentes. Vejam aqui neste exemplo, 12y ao cubo dividido por 4y ao cubo. Desculpa, 12y à quinta. Isso mesmo. O que eu vou fazer? 12 dividido por 4, quanto é? 3. E o y, como eu vou fazer com o y? Conservar o y e subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Este é o resultado da divisão destes monômios. E aqui, 20a quarta, b ao quadrado, dividido por menos 5ab. Da mesma forma, vamos dividir os coeficientes. 20 dividido por menos 5, mais com menos na divisão, menos. 20 dividido por 5, 4. Vamos às partes literais. O a quarta dividido pelo a. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. O b, b ao quadrado, b. Conserva a base, subtrai 2 menos 1, 1. E não preciso anotar. Vamos aqui para o terceiro exemplo. Observem, por favor. Menos 2a quarta, xy, dividido por menos meio ao quadrado x. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Menos 2 dividido por meio. Quantas vezes eu coloco o meio dentro do 2? Eu tenho 4 metades. Menos com menos mais, 2 dividido por meio, eu tenho 4. Vamos à parte literal. A quarta dividido por a ao quadrado. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. X, conserva o x e subtrai. Acontece que os nossos x, eles têm 1. 1 menos 1 é 0, então não vamos anotar o x. Deu o resultado 1 que não faz diferença. E o y não tem, y dividido por nenhum y ali, eu conservo y. Conserva a base, né? E subtrai os expoentes da parte literal e faz a divisão com os coeficientes. Vamos para mais uma operação. Potenciação de monômios. Como se faz? Bem tranquilo. Você tem aqui potência de potência, o quadrado de menos 10 elevado vezes a ao cubo. Eu vou pegar esse expoente 2, vou fazer ele aqui com 10, certo? E vou também fazer com a minha parte literal. Quanto seria menos 10 ao quadrado? Menos 10 vezes menos 10, ou seja, 100. Quanto seria o nosso a ao cubo ao quadrado? Isso a gente também já trabalhou. Potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Finalizando, eu tenho então 6, 100, a sexta. Fizemos essa potência de potência nos monômios. Bem tranquilo, não é verdade? A gente aplica a potência para o coeficiente e aplica a potência para a parte literal. Quanto seria 2 à quinta? Cuidado, não é 2 vezes 5, é 2 à quinta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, temos 32. E x ao quadrado à quinta, eu faço o quê? Conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10. A mesma coisa ali no terceiro exemplo, 3 vezes a ao cubo. Eu vou pegar o expoente e vou fazer o cubo de 3, 3 vezes 3 vezes 3, que são 27, e o a também ao cubo, porque aqui eu tenho o expoente 1. 1 vezes 3, 3. A ao cubo. Bem simples, não é? Principalmente para você que já está craque na potenciação,
dentre os conjuntos que nós já estudamos. Assim, eu vou terminar a nossa aula com esse início aí de operações com os monômios. Espero que você tenha aprendido. Desejo a todos bons estudos. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.